Fala galera do canal Science Extreme, que é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para vocês. Faz tempo, hein galera? Faz tempo, mas eu estou dando uma atenção especial para um assunto que eu estou conversando aqui no nosso colégio com o pessoal dos 8º anos. Então a gente está estudando a transformação da história do conhecimento humano sobre o corpo, tá? E o principal exemplo citado no nosso livro paradidático é a transformação do modelo de funcionamento do coração. Há quem diga, eu me refiro a Cláudio Galeno, século II, que acreditou e sugeriu que o coração funcionasse como uma fornalha. Para Galeno, o sangue seria produzido de forma impura no fígado, ele chegaria ao coração pelo lado direito, e do lado direito do coração ele passaria pelo septo cardíaco, que para Galeno era formado por pequenos poros. Ele acreditava que o septo, portanto, funcionasse como uma peneira. Então, para Galeno, o sangue chegava aqui, atravessava o septo cardíaco e se purificava, Ele não só se refinava e se purificava, como era aquecido, que ele chamava de chama ou força vital, que estava do lado esquerdo do coração, certo? Essa chama era alimentada pelo ar que entrava dos pulmões no lado direito do coração, também atravessava o septo e promovia o sustento da chama. Então, para Cláudio Galeno, o sangue era produzido, chegava no lado direito, ele era filtrado, aquecido, distribuído, consumido. Produzido, filtrado, aquecido, distribuído e consumido, como um movimento de ondas, Porém, a gente sabe que esse movimento, ele não é um modelo correto. O modelo atual prevê que o coração trabalha como uma bomba, impulsionando o sangue dentro de um circuito fechado. Esse circuito fechado é composto pelos vasos sanguíneos. William Harvey, no final do século XV e XVI, sugeriu pela primeira vez que o coração trabalha como uma bomba. O modelo atual, inicialmente proposto por esse inglês, o modelo atual, o sangue chegaria do lado direito e do lado esquerdo ao mesmo tempo, trazido por veias. Então as veias que trazem o sangue rico em oxigênio do lado esquerdo são as veias pulmonares, ao mesmo tempo que as veias cava superior e cava inferior trazem o sangue rico em gás carbônico vindo do corpo, Depois ocorre a abertura e fechamento de válvulas atrioventriculares e o sangue passa ao mesmo tempo do átrio, que é a cavidade superior do coração, para o ventrículo, que é a cavidade inferior do coração. Quando o coração bombeia, as válvulas arteriais, que ficam na base de cada artéria, se abrem e o sangue parte. O sangue que está do lado esquerdo vai para o corpo pela artéria aorta, que distribui o sangue oxigenado para todas as partes. E o sangue que está no ventrículo direito sai pela artéria pulmonar, indo metade para o pulmão esquerdo e metade para o pulmão direito, Tudo bem? Na verdade, metade para o pulmão direito e metade para o pulmão esquerdo, inverti os lados. Então o sangue é trazido por veias nos átrios, passa para os ventrículos e é distribuído pelo corpo, levado por artérias, tá certo? Então, quando o sangue está rico em oxigênio, ele apresenta um vermelho um pouco mais vivo. Quando ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, é um tom mais roxo, lembrando o azul. Mas você tem um sangue só. O que acontece é que, ora, esse sangue está rico em gás carbônico, ora, ele está rico em oxigênio. Tudo depende para onde ele está indo ou de onde ele está voltando. Para onde ele está indo ou de onde ele está voltando, Mas por que ambos os modelos são considerados científicos? Está na hora da gente fazer um paralelo e discutir um pouquinho sobre isso. O que torna um modelo proposto por um cientista científico? A primeira coisa, certo? Ele tem que ser produto de um processo cumulativo. A ciência ela não acontece de uma hora para outra. Quando um pesquisador sugere algo e publica, e isso impressiona a comunidade científica, aquilo que ele sugere é produto de um processo cumulativo. Outras pessoas na mesma linha de pesquisa sugeriram coisas semelhantes ou coisas que levaram o cientista a ter essa ideia. O principal influenciador aqui foi Hipócrates, o pai da medicina, que viveu antes de Cristo, e aqui a gente conhece muito bem que ao longo desses 1.300 anos que durou o coração fornalha para o coração bomba, a gente sabe muito bem a importância de Andrés Vesalius e Fabrício de Aquapended, bem como os pintores renascentistas, Vesalius, lembrando, foi um principal contribuidor aí para a desconstrução desse modelo, porque ele foi o primeiro
a sugerir, através de experimento, a questionar, na verdade, a existência dos poros no septo cardíaco. Fabrício de Aquapender descobre a veia, a válvula das veias, ok? E aí, depois que ele descobre e também descreve o funcionamento dessas válvulas das veias, torna-se muito difícil acreditar que o sangue ele é distribuído para ser consumido. A partir daí vem William Harvey e sugere que se tem tanto capricho, as válvulas garantindo a abertura, no único sentido, para o sangue fluir em uma única direção e impedir retorno, é natural que se pense num circuito fechado, ok? Então esse modelo, ambos esses modelos são considerados científicos porque eles são produtos de processo cumulativo. Esse é o ponto número 1. Qual é o ponto número 2? A imaginação do cientista é influenciada pelo contexto histórico que ele vive. Nessa época, a economia da nação, nas antigas polis gregas, etc., era baseada no refino de minério. Então a tecnologia dessa época, que eram as grandes fornalhas, daí a ideia de purificar, a ideia de aquecer, ok? Então, por isso esse modelo também é considerado científico. A imaginação de Galeno foi contaminada pelo contexto sócio-histórico-cultural de onde ele vive. Perfeito? Aqui, no caso, o modelo sugerido por William Harvey também teve influência do contexto histórico. Aqui já se falava no desenvolvimento das primeiras máquinas, bombas de água, por exemplo. A mecânica já estava avançando com os trabalhos de Da Vinci, que não foi apenas um artista, foi um belo cientista. Há quem diga que o primeiro protótipo de avião tenha sido sugerido por Da Vinci. E Galileu, que é indiscutível a importância, como vocês viram no sexto ano. Tudo bem? Outra coisa interessante, então, a primeira coisa, o modelo é produto de um contexto histórico, né? O modelo ele é produto de um processo cumulativo e o modelo é baseado em fatos observáveis, fatos que a gente vai observar ao longo do tempo, que vai mudar, são apenas as explicações para esse fato. Quando a gente observa fato e sugere, né, modelos hipotéticos que expliquem esses fatos, a gente está fazendo ciências, ok? Tudo bem? Fora isso, nessa época aqui convém dizer que o homem inteligente, ele não necessariamente precisava fazer um experimento que envolveria trabalho, que envolveria labor, para mostrar e confirmar suas ideias. Na verdade, o homem inteligente, ele pensa abstratamente, ele não precisa trabalhar para concluir um pensamento. Isso seria coisa dos escravos, feito? Então, exatamente por isso, de não ter uma necessidade de confirmação lógica através de experimento desses fatos observados e das explicações para esses fatos, os modelos sugeridos nessa época, em que o pensamento suscitava esse tipo de modelo, eles não eram tão precisos, não foram tão precisos quanto os modelos que vieram depois. Tudo bem? Aqui não. Aqui a ciência tem que ser precisa. A ciência toma uma outra forma. Não basta você sugerir abstratamente, produzindo pura e simplesmente reflexão. Você precisa, por exemplo, ter uma confirmação empírica. Você precisa fazer um experimento, precisa fazer uma descrição, e esse experimento ele precisa estar condizente com aquilo que você sugere como hipótese. Perfeito? Então, qual que é a ideia dessa aula? Essa breve videoaula acaba por aqui, e com ela eu esperava que você entendesse apenas 3 pontos. Quais são esses 3 pontos que explicam por que esse modelo e esse modelo são científicos? Ponto número 1, ambos são produtos de um contexto histórico. Ponto número 2, ambos são produto de contribuições de pessoas que vieram anteriormente à proposição do modelo, produto de um processo cumulativo, portanto. E terceira, ambos os modelos, eles são baseados em observação e descrição de fatos. Isso aí, galera. Fui!